Seu avô deve ter te falado sobre os craques que ele viu jogar nas décadas de 60 e 70. Seu pai certamente te contou como o futebol era maravilhoso nos anos 80 e 90. Você provavelmente sente falta de como parecia ter mais craques de alto nível nos anos 2000. E tudo isso tem explicação. E não é só um sentimento saudosista, mas um claro sinal de que a evolução do jogo influenciou no perfil de jogadores que foram se formando ao longo dos anos. Afinal de contas, não há mais craques como antigamente? Sempre que falamos sobre antigas referências do futebol, temos um claro ponto de partida: final da década de 50. Mais especificamente, a Copa do Mundo de 1958. Quando Pelé explodiu como grande craque da seleção brasileira, campeã mundial pela primeira vez em sua história. Mesmo acompanhado de outros craques, jogadores como Djalma e Nilton Santos nas laterais, Didi e Zito no meio, Garrincha e Zagallo nas pontas e Vavá no comando de ataque, Pelé é tido como divisor de águas para o que se entendia como bom futebol antes de seu surgimento e o que viria a se entender a partir de sua aparição. Mesmo que o mundo já tivesse visto craques como Di Stéfano e Puskás, Pelé ainda é visto como o representante macro do futebol arte, o maior de todos os tempos. E ai de quem ousar dizer para quem o viu jogar que algum jogador que veio depois dele possa ser tecnicamente melhor. E não é difícil achar argumentos de quem questiona o reinado eterno de Pelé. É comum vermos debates em que se enfatiza a dificuldade de se jogar com fardamentos pesados, campos maltratados, recuperação e tratamentos físicos menos modernos, contra as teses de quem questione a falta de qualidade dos adversários e principalmente a falta de intensidade com que se era jogado o futebol há 6 décadas. E de fato, é inegável que o jogo evoluiu, andou para frente e houve uma melhora em todos os aspectos. Os equipamentos estão mais modernos e auxiliam, ou pelo menos não atrapalham o desempenho dos jogadores. Os gramados estão muito melhores. A medicina permite recuperação de lesões de forma mais rápida, além de serem muito melhor tratadas, assim como o jogo, com o passar dos anos, também ficou mais pegado, mais intenso, com menos espaços para se jogar e é muito mais estudado no ponto de vista estratégico por seus técnicos. Por conta disso, quem não viu Pelé, Cruyff e Beckenbauer, por exemplo, exalta muito mais jogadores como Zico, Maradona e Platini. Quem não viu estes, os questiona para exaltar Romário, Roberto Baggio, Marco Van Basten, e com menos intensidade, por ser uma entre-safra, mas também é possível encontrarmos quem não viu esses caras terem como referências nomes como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Zidane. Hoje em dia, parece que só temos 2 foras de série: Messi e Cristiano Ronaldo. Todos os outros que ocupam um espaço de elite no futebol mundial são amplamente considerados apenas como bons jogadores. É como se fosse um pecado colocar qualquer outro grande jogador atual na mesma prateleira desses dois. Sentimento parecido com o que as gerações anteriores sentem caso alguém levante a hipótese de que o que vem depois não pode ser melhor do que o que veio antes. Um pensamento embasado por argumentos de quem acha que com as novas demandas, os craques em estado puro não mais existem, como se o futebol tivesse deixado de ser um esporte encantador para se tornar um jogo chato de ação e reação. Preocupado com o resultado, quem corre mais é mais alto ou mais forte fisicamente tem mais valor do que o que é mais talentoso. O time que se defende melhor é considerado organizado e o que busca o gol é taxado como irresponsável e vai se sobressair. E a impressão de que os craques de outrora eram tecnicamente melhores do que hoje em dia pode até ser verdadeira. Individualmente falando, a magia que um dia que nos encantou parece ter se perdido, mas isso não é à toa. As ideias e estratégias não eram tão evoluídas, o espaço para se jogar era maior e a tomada de decisão completos e multifuncionais do que meramente especialistas de funções únicas. Repetindo, isso quer dizer que a qualidade do jogo e não dos jogadores está melhor hoje. Porque, aceitemos ou não, se trata de um esporte de alto rendimento, o que consiste em 2 equipes batalhando para vencer uma a outra e encontrar meios de conseguir isso.
Se só o talento vencesse, o esporte seria apenas uma brincadeira e não seria levado tão a sério nem por quem o assiste, nem por quem o pratica e muito menos para quem nele investe. Além do que, o melhor ou o detentor de melhores talentos individuais sempre venceria, e o jogo poderia ficar mais previsível e, consequentemente, mais chato. E por acaso, assistir a essa batalha de estratégias também é um bom entretenimento para nós torcedores, o que pode ou não nos dar um produto mais ou menos prazeroso, dependendo da preferência pessoal das pessoas e do seu respectivo nível de envolvimento com o entendimento do que acontece na partida. Ou seja, saber o que acontece, como acontece e por que acontece. O jogo se tornou mais estudado, mais guerrilhado e menos espetacular. Normal, absolutamente normal. E aí cada um de nós tem o direito de preferir o futebol antigo, que era decidido quase que restritamente pelo talento, ou o moderno, que nos estimula a compreender o jogo com mais atenção e estimula os jogadores e treinadores a serem a cada dia melhores. É isso, galera! O talento de um craque é apenas um dos componentes que podem fazer a diferença entre ser vitorioso ou não no futebol moderno. Mas não pode mais ser um único fator, como fora um dia. E dificilmente este canal existiria para debater questões referentes à tática, já que eu não teria me apaixonado pelo jogo a ponto de querer fazer do seu estudo a minha profissão. Mas é claro, cabe a cada um decidir o que é mais agradável para si. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!